voltamos com o nosso Tome Ciência, nesse especial sobre a Amazônia. Nós discutimos, na verdade, os processos de desenvolvimento e a própria população, como se insere nessa característica de trabalho, ou seja, o povo da Amazônia. Para isso, nós estamos aqui contando com a colaboração da Tatiana Schor, que é da UFAM, né, e trabalha em toda essa parte de meio rural e meio ambiente, o Glademir Salles dos Santos, que é do projeto Nova Cartografia Social, e o Marcelo Seráfico, que é sociólogo e estuda muito mais Estado, desigualdade e, especialmente, teve uma dedicação à Zona Franca que ele falou no primeiro bloco. Mas agora, Marcelo, eu vou lhe pegar para ver uma característica. Nós traçamos um quadro extremamente de desigualdade, né? Em que grau você determina? Você acha que ela é uma desigualdade mais expressiva na Amazônia do que a desigualdade social do Brasil, nas grandes metrópoles, dos pobres e ricos? Como é que você define essa questão? Olha, eu acho que dá para a gente falar de, pelo menos em termos bastante gerais, macro, de não duas desigualdades, mas de duas escalas, e a Tatiana me ajuda, de desigualdade. Uma que tem a ver propriamente com a criação dos incentivos fiscais relativos à Zona Franca, que acabou promovendo uma alta concentração de atividades econômicas na capital, em Manaus, e com isso uma alta concentração de renda aqui também. Em alguns estudos do professor Márcio Postman relativos ao Atlas da Exclusão Social, se verifica que 2 bairros da cidade de Manaus concentram cerca de 85% da renda da cidade. Não é? Então, são um indicador expressivo de alta concentração na capital. Então, um primeiro dado seria esse. Numa primeira escala, houve, a partir da Zona Franca de Manaus, uma espécie de esvaziamento do interior do Estado por conta das... Até da busca de emprego, né? Exato. De um lado, da busca de emprego, da busca de renda, mas de outro, do abandono mesmo de determinadas políticas no interior do Estado. Esse é um primeiro dado. Então, há uma desigualdade de distribuição da riqueza dentro do Estado. Por outro lado, há uma alta concentração e desigualdade na área metropolitana de Manaus, na região metropolitana de Manaus. Dados recentemente publicados, agora em 2014, revelam que Manaus, dentre as 10 zonas metropolitanas do país, é a que tem os piores indicadores, a despeito de ter havido uma pequena melhoria. Mas se você desagrega os dados, portanto, se pega Manaus e as outras 13 cidades que compõem a zona metropolitana, a região metropolitana, é provável que os indicadores dessas 13 cidades sejam mais baixos do que o de Manaus. Não é? Tá, agora, aquilo que eu quis comparar, que é a grande cidade, a grande urbe, que tem regiões metropolitanas do centro e centro-sul do país. Sim. Essa desigualdade é flagrante na questão da favela. Sim. Aqui, ela está escondida, né, também nos povos ribeirinhos. Claro que há problemas da metrópole, mas essa diferença também existe, não? Olha, a disparidade de renda, segundo esse estudo que eu fiz menção, em Manaus, do que ganha menos para o que ganha mais, é da ordem de 47 vezes. Não é? É a que apresenta uma das maiores disparidades. E isso significa dizer, então, que a renda média é muito baixa. E que há um acúmulo... E isso em relação ao país em relação ao país é significativo. São Paulo, salvo engano, é de cerca de 30 vezes, não é? Que é a capital mais dinâmica ainda hoje industrialmente. Então, isso é perceptível na paisagem da cidade, na paisagem urbana, não é? Na distribuição dos bairros, no acesso a serviços públicos. Não é? Há áreas que têm, se não todos os serviços necessários de água, saneamento, equipamentos públicos como escolas, de lazer, outras áreas são privadas de tudo isso. Bem, aí, Tatiana, como é que a gente fica em relação a esse aspecto, né, entre o pobre da região metropolitana, esvaziado do salário, e o ribeirinho, o de várzea? Como é que você compararia? Que tipo de povos, no caso, diferentes podem ser? Fazendo um gancho com o que o Marcelo estava falando, né? Se a gente pega os IDHMs, os Índices de Desenvolvimento Humanos Municipais do Brasil, entre os 10 piores, 5 são do interior do Amazonas, né?
Quem ganha é um município chamado Atalaia do Norte, né, que é um município que fica à beira do rio Javari, fronteira com o Peru, né, que é uma grande terra indígena, né. É um lugar em que você tem uma desigualdade, um problema de pobreza, né, que é diferente das outras regiões, porque é um momento no qual você tem a modernidade que se cruza com o tradicional e uma enorme transformação muito rápida. E o melhor exemplo disso, é o que a gente tem estudado nos últimos anos, é a transformação dos hábitos alimentares. Então você vai para o interior do estado do Amazonas, as pessoas estão deixando de comer as comidas tradicionais, né? O frango industrializado que vem do Paraná, né? O ovo que vem do Paraná, ou de Uberlândia, ou de Rondônia, né? Ele vai fazer parte da dieta do nosso ribeirinho. Mas como que a dificuldade de chegar? Deve chegar a um preço mais alto. O que leva eles a essa perspectiva? Não, isso que é interessante, né? O Brasil ele tem uma tendência a homogeneizar a visão de Amazônia, né? E de ter uma coisa idílica sobre a Amazônia, né? Então, eu trabalhei um pouco com questão de preço, variação de preço entre as cidades e nas comunidades ribeirinhas. Se você pega uma cidade que nem Tabatinga, que é na fronteira, né, Brasil, Peru, Colômbia, 1.000 e tantos quilômetros de Manaus, 6 dias de barco, porque não adianta linha reta, porque linha reta não existe. O preço do tomate, eu estava falando anteriormente sobre a variação de preço na cheia e na vazante, né? Quando o tomate de várzea aparece, chega a R$ 2,50 o quilo, né, em Manaus. Quando a gente está no período de cheia, chega a R$ 8,00 o quilo. E em Tabatinga, se esperaria que o preço fosse mais caro, porque é mais distante. Mas os meios de comunicação se revolucionaram. 2, os meios de transporte se relacionaram. Então, em Tabatinga tem um dono de supermercado, as nossas elites locais, né? Um dono de supermercado que ele tem uma balsa, ele negocia preço direto com o CEAGESP. De São Paulo, o tomate vai direto para lá, então o preço do tomate é mais barato em Tabatinga. Então, mas aí vem de avião, né, no caso? Ou não? Não, vem vindo. Como eu disse, vem vindo. Não tem esse. E o que é muito... O nosso frango da nossa agroindústria, né? Chega, agora eu tive recentemente... fazendo uma pesquisa do lado peruano, chega até a cidade de São Pablo de Loreto, não São Pablo de Loreto, que é aquele lugar onde o Che Guevara foi, né? E o nosso frango chega lá, né? E chega barato, né? Isso reflete o quê? Quando a gente está falando disso, da transformação da Amazônia, nós estamos falando, na verdade, da modernização do Brasil. Nós estamos falando do impacto da agroindústria brasileira, nossa soja, nosso milho, né? E o que isso significa para a devastação da floresta e para a mudança, né, dos hábitos tradicionais da população. Tá, e vocês têm percebido isso claramente no levantamento, Vladimir? Sim, com certeza. O que está muito ligado ao que a professora Tatiana tem falado, né? Na realidade, quando as organizações sociais, na forma de identidade, né, se apropriam, né, desses instrumentos técnicos que antes servia para dominá-los, né, eles se apropriam desse espaço, né, dos meios técnicos e até políticos, né, eles estão dizendo quem eles são, né? Eles estão se autodefinindo, né, se autoclassificando, se reelaborando socioculturalmente, né? Essa reelaboração do espaço social, né, eles estão mostrando a leitura que eles têm da Amazônia, né, que vai contra uma outra leitura, que é a leitura da Amazônia a partir, vamos dizer assim, do dado biológico, do dado econômico, sobretudo de uma ideia, né, de uma interpretação especificamente econômica na Amazônia, né? Então, eles estão lidando com a ideia da relação com os recursos naturais, né, que é uma aposta, né, que eles fazem, né, dizer, se nós preservarmos aqui, nós vamos ter condições de reelaborar também meios, né, de autonomia econômica para poder justamente se superar. Me parece, então, Vladimir, que o projeto, ao contrário do que a gente está sempre acostumado a ver, né, a ciência estudando mais os fenômenos do que interferindo nesses fenômenos, o projeto de vocês é bastante interferente, né? No sentido de dar pertencimento, de mexer com a cabeça dessa população. Mas assim, aí nós temos uma maneira, né, de lidar, né, com o campo empírico
da seguinte forma, né? Eles que decidem, eles que tomam iniciativa, né? E nós apenas instrumentalizamos, né? Aqui tem toda uma discussão, né, de questão da tutela, questão da mediação, mas nós tentamos interferir o mínimo possível, né? Aí a ideia de proximidade, de diálogo, né? E que isso vai construindo também para que eles possam também se superar, né? E dar mais ênfase na sua autonomia, né? E isso exige o quê? Exige também uma tomada, né, de compreensão, né? Até mesmo de mudança de conhecimento na perspectiva amazônica, né? E até na perspectiva dos grupos sociais, né? Que a Amazônia não é homogênea, né? Ela tem essas diferenças de formas, né, de existência. Os mapas estão mostrando essa questão. Agora, eu perguntaria para a professora Tatiana, parece que você produz lá, trabalha numa equipe, por ser da área de geografia, que faz um levantamento semelhante nos municípios também. E existe uma participação também de população ou é mais técnica mesmo dos profissionais? Não, é diferente, bem diferente do que eles fazem, né? Eles têm toda uma abordagem antropológica, eles têm um tempo diferente do tempo do que nós fazemos. O que a gente faz, né? No meu grupo de pesquisa, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa das Cidades na Amazônia Brasileira, a gente reconhece que você tem pouca formação técnica no interior. Então, a gente montou um curso de geoprocessamento, de inclusão digital e geoprocessamento com software livre, né, para poder capacitar técnicos municipais da saúde, da educação, né, para poderem fazer o trabalho que lhes é demandado de Brasília. Né? Então, por exemplo, o agente comunitário de saúde, agora ele tem que tirar ponto, né, das localidades na qual ele atua. Só que ele não tem a menor ideia como fazer, né? Então, nós temos... Tirar ponto seria o quê? Desculpa. Tirar ponto é marcar o ponto com o GPS. Marcar a localização. A localização com o GPS. Podia parecer marcar o ponto de trabalho. E todas as cidades agora, né, a partir de 20 mil habitantes, que é o nosso caso, as sedes municipais, elas têm que ter um plano diretor, né? E o plano diretor implica, né, um certo mapeamento da cidade. Então, a gente já há alguns anos faz um processo de capacitação aberta de técnicos, quem quiser participar, para poder gerar esses mapas, né, que é muito diferente do que eles fazem. Do deles tem uma questão de apropriação, né, de reconhecimento. Que mesmo que ele diz sem grande interferência, acaba sendo estimulado, né, a uma consciência política de si mesmo, né, acaba sendo um fator interferente no bom sentido. Claro. Não, eu vou dar um exemplo que o trabalho deles nos chama muita atenção, não faço parte da equipe, mas eu gosto muito do trabalho deles, que é os quilombolas, né? 10 anos atrás não se falava em quilombo no Amazonas, né? A questão racial, a questão do racismo no estado é uma coisa muito velada, aqui em todo o Brasil, mas aqui a questão com os quilombolas é muito velada. E a partir do trabalho que o grupo deles tem feito, isso tem aparecido, né? E tem sido reconhecido, e os quilombolas têm se reconhecido como quilombolas. E como tal, reivindicado sua terra. E aí vai. Da capacidade. Aí o acesso às políticas públicas entra em outro patamar. Isso. Né? Pois não, acrescente aí. Algo, André. Se a gente pega essas iniciativas que vêm sendo tomadas pelo grupo da cartografia social, outras de algumas entidades locais que têm tido iniciativas junto à unidade de conservação, por exemplo, na proposta de Resex, na rediscussão do tema sobre parques nacionais, não é? O que dá para perceber é uma tentativa de protagonismo de sujeitos que, em geral, são esquecidos pela definição das políticas públicas. Isso está havendo um crescimento. Não é? Evidentemente, o caso da cartografia prova, digamos, que é possível fazer e como é possível fazer. O problema maior talvez seja de quais seriam as instâncias decisórias a partir das quais esses grupos possam ou podem participar de fato, não é, da construção do seu próprio destino. Porque se a gente volta um pouco no tempo, lembra que do período do fim da borracha até a criação da Zona Franca, a região ficou como que aqui-vagar na história do país. Quer dizer, não se sabia muito bem o que fazer, a não ser em 1942, com os acordos de Washington firmados lá pelo Getúlio Vargas, que foram uma tentativa de reanimar os seringais. A Fordlândia também. Também, não é? Mas, quer dizer, são tentativas que olham a Amazônia de cima, não é?
reconhecem a política militarista para a região, foi claramente isso, de ocupação do vazio demográfico, isto é, as áreas habitadas por ribeirinhos e indígenas eram vistas pelo poder central como vazios, que precisavam ser ocupados. É evidente que esse discurso vem sendo substituído agora por conta da questão ambiental, do próprio protagonismo desses povos que conquistaram, na verdade, não foi nada concedido, né, espaços que não são apenas nacionais nem são locais, são espaços mundiais de debate. Bem, então, deixa eu dar uma parada aqui, que a gente tem que fazer um intervalo, a gente volta já já, que o papo está evoluindo. Um instantinho só, voltamos.